que ainda não conseguiram ingressar, mas ingressarão mais tarde. Nós estamos gravando essa aula, então tudo que eu falar e que vocês falarem, né, vai ficar gravado então no Microsoft Streams, certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, tá? E aí depois eu peço a gentileza de que vocês me digam se vocês estão enxergando ou não a apresentação. Sim. Tá, que bom. Não estou enxergando. De repente pode ser alguma coisa de conexão, tá? Daqui a pouquinho deve aparecer. Assim espero. Só botar a caneta aqui. Tá. Acho que agora deve estar aparecendo para todo mundo. Tá. Pessoal, vamos fazer aquilo que a gente sempre combinou, tá? Quando vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Vocês, por favor, habilitem o microfone de vocês e podem perguntar ao momento que vocês quiserem. Com relação às pessoas que querem entrar e não estão conseguindo, quando eu vou pedir a gentileza, né, de quando eu interromper perguntando se vocês têm algum questionamento, daí vocês podem me dizer, né, olha, fulano não está conseguindo entrar, para não atrapalhar a explicação, por favor, tá? Então tá, gente, só fazendo aqui um remember, tá? A gente viu na aula passada a parte dos monossacarídeos, tá? Falamos de glicose, frutose, manose e galactose. Eu chamei a atenção para vocês dos grupamentos aldeído, presente nessas três substâncias aqui, né? E quando a gente então tem um aldeído num açúcar, né, a gente pode chamá-lo de aldose, tá? E aqui o grupamento, né, cetona na frutose, que aí nós podemos então dizer que a frutose é uma cetose, né? Ceto por causa do grupamento cetona e ose por causa do sufixo dos carboidratos. Isso aqui foi a aula passada. Agora nós vamos falar dos oligosacarídeos, mais especificamente, tá, gente, dos disacarídeos. Tá? Eu vou chamar a atenção mais nesse aqui, que são os que mais aparecem, né, para nós em termos dietéticos. Então, disacarídeos. Tá? Então, por isso que eu vou dar atenção mais para eles, né? Até para a gente não ficar falando de muita coisa que provavelmente vocês não vão ver durante a formação de vocês. Então, os oligosacarídeos são carboidratos, tá, que resultam da ligação esse O significa orto, O-glicosídica, certo? Que é essa ligação aqui, ó. Essa ligação aqui, tá? É um que se chama de enlace ou ligação ortoglicosídica entre 2 a 10 monossacarídeos, né? De novo, a gente vai dar ênfase naqueles que tem 2, né, monossacarídeos ligados. Então, os monossacarídeos, que são quem? Glicose, frutose, manose, galactose, que a gente viu no slide anterior, tá? Eles são chamados de monômeros. Tá? Por que monômeros, né? Monômero, no caso, mono 1, né? São as unidades básicas, entendeu? Então, 2 sacarídeos, por exemplo, né, os disacarídeos, perdão, eles são formados por 2 monossacarídeos, né? Então, quantos monômeros eu tenho em um disacarídeo? Tenho 2 monômeros. E dependendo de quem se liga com quem, vai me dizer a molécula que será formada. Então, uma ligação ortoglicosídica é formada quando um grupo hidroxil de um açúcar reage com um carbono anomérico chamado de carbono quiral de outro. Certo? O que é esse carbono quiral aqui? Eu acho que, se não me engano, no trabalho da segunda aula que eu pedi para vocês, tá? Esse carbono, até foi bom ter tocado no assunto, tá? Com relação aos trabalhos, tá, gente? Eu peço desculpas para vocês porque os trabalhos acabaram ficando lá na Estácio, tá? Na minha gaveta da minha sala da coordenação, e eu não posso entrar lá porque a unidade está fechada, tá? Então, o que nós vamos combinar, né, é que todos vão ganhar 1 ponto, tá? Na AV1,
que eu tinha falado para vocês, tá? Eu vou dar 1 ponto para todo mundo, independentemente de ter acertado tudo ou não das questões que eu passei. Bom, o carbono quiral, então, tá? Ele tem um outro nome que se chama de assimétrico. Carbono assimétrico, que é aquele que vai fornecer uma coisa chamada de isomeria. Isomeria ótica. Tá? Que é aquilo que eu já conversei com vocês em aula aquela vez, por exemplo, da D-glicose, eu vou só botar gli aqui, tá? E da L-glicose. Certo? Que é a questão da isomeria óptica. Só para lembrá-los, tá? Isso aqui, do que significa isso. Então, olha aqui, ó. Eu tenho 2 moléculas de glicose, certo? Cada uma dessas glicoses aqui é o que eu disse para vocês antes, são o quê? É o monômero. Ok? Ok, gente? Por favor, digam se vocês estão aí, estão vivos, estão prestando atenção. Tá, que bom. Porque às vezes, como eu não estou enxergando vocês, né? Às vezes parece que eu estou falando e ninguém está ouvindo nada. Se vocês não estiverem me ouvindo, vocês me falem, tá? Então, olha aqui, ó. Eu vou ter uma ligação ortoglicosídica, tá? É aquela quando um grupo carboxil de um açúcar reage com carbono anomérico quiral de outro, tá? E essas ligações podem ser do tipo alfa ou beta, mas isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, olha aqui, ó, tem um monômero de glicose que quando se junta a outro monômero de glicose, tá? Nessa ligação glicosídica, tá? Esse O aqui, tá, gente? Isso aqui, com certeza, eu não vou cobrar em prova se é O, se é orto, para ou meta, evidentemente, tá? A única que eu quero que você saiba é que o nome dessa ligação entre 2 monômeros, tá, se chama de ligação glicosídica. Isso sim, tá? Isso é importante saber. Então, o que é uma ligação glicosídica? É aquela ligação que acontece entre os monômeros para formar um oligosacarídeo, seja com só 2 monômeros, seja um oligosacarídeo com 10 monômeros. Tá? Então, o que vai acontecer? Essas estruturas aqui que estão mostradas, tá? Em vermelho, são aquelas que vão reagir da estrutura da molécula da glicose. Tá? Isso aqui, alfa, porque a ligação acontece num carbono alfa. Isso aqui vai ser importante depois para nós entender essa coisa de alfa e beta. Certo? E vai se formar, então, essa ligação aqui, tá? Onde eu tiro, né, uma hidroxila e tiro um hidrogênio, e evidentemente que quando eu combino essas duas coisas aqui, eu vou liberar quem? Eu vou liberar água, certo? Que está demonstrado aqui. Então, o que eu mostrei para vocês? De onde é que saiu essa água aqui, ó? Tá? Saiu desse OH aqui e desse H que estava aqui, certo? E aí eu fiz essa ponte aqui, ó. Tá? Esse tipo de ligação, essa pontezinha aqui, que é a minha ligação glicosídica, certo? E quando eu junto 2 glicoses, uma glicose mais uma glicose, eu vou, né, formar um disacarídeo que eu chamo ele de maltose. Então, o que é a maltose? Tá? É a ligação de uma glicose juntamente com outra glicose. Tá? Glicose mais glicose dá maltose. Aqui eu coloquei para vocês o que significa uma ligação glicosídica. Tá? É uma ligação covalente resultante da reação de condensação entre uma molécula de carboidrato com álcool, que pode ser outro carboidrato. Tá? Por que álcool? Tá? Porque quando eu tenho, tá, um radical qualquer ligado a uma hidroxila, tá, não é em todas as moléculas que é assim. Tá? Eu tenho o que nós chamamos de função orgânica álcool. Tá? Não se preocupe, eu não vou perguntar na prova de vocês quais são as funções orgânicas, entendeu? Mas eu preciso explicar para vocês isso, para vocês poderem entender depois. Eu acho que eu já falei para vocês, mas, por exemplo, se eu tenho um carbono, ligação dupla com oxigênio e ligação simples com uma hidroxila, eu não tenho um álcool, tá, gente?
Quando eu percebo essa estrutura numa molécula orgânica, eu tenho o que nós chamamos de ácido carboxílico, que é outra função orgânica. Tá? Quando nós temos, por exemplo, um anel aromático ou anel benzênico, que a estrutura é essa aqui, certo? Quando esse anel benzênico está ligado a um OH, a gente não tem álcool, tá? A gente tem uma outra função orgânica aqui que se chama de fenol. Certo? Só queria chamar a atenção de vocês com relação a isso aqui, tá? Porque nem toda a estrutura orgânica que vocês enxergarem um OH, ela vai ser álcool. Tá? Tem que enxergar quem mais que está ligado a essa estrutura. Tá? Então, por exemplo, eu vou pegar como exemplo aqui, ó, tá? Vou até mudar de cor para tentar mostrar para vocês. Tá? Então, olha aqui, ó, eu tenho essa estrutura aqui, ó, tá? Aqui eu tenho um carbono, tá? Quando espeta tem um carbono, então aqui é um carbono, aqui eu tenho outro carbono, tá? Ligado a 2 hidrogênios e ligado a um OH. Como é que esse carbono estaria se eu fosse abrir a estrutura? Ele está assim, ó, H, tá? Lá embaixo ligado com esse carbono aqui, e do ladinho aqui eu tenho um OH. E agora eu pergunto para vocês, isso aqui que eu estou mostrando para vocês, ó, é a função orgânica álcool, sim ou não? Vocês podem participar, gente. A aula que tem hidrogênio grudado no oxigênio. Em Marte. Oi? A aula anterior eu estava conseguindo assimilar todas essas ligaçãozinhas, mas essa aula agora, aqui que eu entrei agora, parece que eu estou em Marte de novo. Bom, mas eu vou... Prof, não é porque tem um hidrogênio junto do oxigênio. Tá. Mais alguém? Não? Ninguém se arrisca? Tá. Na verdade, sim, tá, gente? Isso aqui é uma função álcool. Tá? Por quê? Porque para eu ter a função álcool, eu tenho que ter quem? Eu tenho que ter o OH. Eu tenho que ter hidroxila. Se não tiver hidroxila, tá? Aí não é a função álcool. Tá? Bom, eu tenho hidroxila. E conforme eu falei para vocês antes, só ter a hidroxila já significa que a função orgânica é álcool? Não significa. Por quê? Porque eu tenho que ver quem está junto desse carbono. Tá? Eu vou fazer o seguinte, só um pouquinho. Pera aí. Vou apagar isso aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Isso aqui também. Tá, deixa eu voltar para a caneta aqui. Tá. Então, olha aqui, ó. Eu vou abrir de novo isso aqui, ó. Tá? Ó, eu tenho um H. Aqui eu tenho outro hidrogênio. Aqui eu tenho um OH. E aqui embaixo eu vou ter um outro carbono, tá? Que eu vou botar só uma bolinha que é esse carbono aqui, tá? Mas o que me interessa analisar é esse cara aqui. Por que é esse aqui que me interessa analisar? Tá? Porque é ele que está ligado diretamente a essa estrutura aqui que nós chamamos de hidroxila. Tá? Ou oxidrila também pode aparecer em alguns livros, tá? Mas o mais comum é chamar isso de uma hidroxila. Vou botar aqui, ó, hidroxila. Tá? Só continua aqui. Isso aqui é uma hidroxila, tá? Então, olha só, eu olhei o carbono, tá? Ele tá ligado com uma hidroxila? Tá, beleza. Posso bater o martelo e dizer que essa função orgânica é a função orgânica álcool? Não. Por quê? Porque eu tenho que olhar os outros caras que estão ligados a este carbono aqui. Tá? Olhei para esse carbono. Tem uma ligação dupla com oxigênio nesse carbono aqui? Não. Então não é ácido carboxílico. Tá? Esse carbono aqui, ele faz parte de toda essa estrutura aqui que é um anel aromático? Né? Também não. Tá? Então agora eu posso bater o martelo. Isso aqui é a função orgânica álcool. Entendido agora, gente?
Não, Sim. me perdi. Entendi. Onde é que tu te perdeste? Oi? Onde é que não... Não, é que eu já peguei no meio, entrei agora, já não sei mais o que tu tá fazendo aí. Deixa assim, toca a ficha. Depois eu me acho lendo os slides. Bom, tá. Vocês que sabem, tá? Mas então, só para fazer um resumo, até para a colega também não ficar tão perdida, tá? Aqui eu só falei para vocês que a ligação glicosídica é uma ligação covalente, resultando da reação de condensação, tá? Entre uma molécula de um carboidrato com álcool. Tá? E aí eu entrei explicando o que é uma função orgânica álcool. Então, a função orgânica álcool é quando eu tenho um R, um radical, certo? Ligado a um OH, que é chamado de hidroxila. Aí eu digo que isso aqui é uma função orgânica álcool. Porém, esse R aqui, tá? Esse radical, ele não pode ser qualquer radical. Por quê? Porque se essa hidroxila, tá, por exemplo, estiver ligada a um carbono que tem uma ligação dupla com oxigênio, eu não chamo isso aqui de função orgânica álcool. Eu chamo isso aqui de função orgânica ácido carboxílico. Se esse radical, esse R aqui, for... Professor, Oi. Desculpa perguntar, o radical seria o C do meio ali, é isso? O carbono do meio que tem 2 hidrogênios ligado na hidroxila, esse é o radical? Aqui tu diz? Isso. O radical aqui, esse sim, tá? Esse aqui tudo é o radical, tá? Toda essa estrutura aqui, ó, tá? Mas pode considerar que no caso, sim, esse carbono aqui não tem problema, certo? Por que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer? Porque olha só, se em vez de ter esse carbono aqui, ó, tá? Vou pegar um outro exemplo, tá? Vamos supor que eu tivesse esse carbono ligado a um OH, tá? Porém, eu não tivesse um hidrogênio aqui, tá? Eu tivesse esse carbono ligado a uma ligação dupla com oxigênio, depois aqui, tá? Ele teria ligado aquele C com aquele pontinho lá que eu destaquei para vocês, que seria esse carbono aqui, certo? Eu poderia dizer que isso aqui, essa hidroxila, tá, indica uma função álcool? Não. Tá? Por que não? Porque eu tenho carbono com uma ligação dupla com oxigênio que está ligado à hidroxila. Então eu não vou chamar isso aqui de função álcool, eu vou chamar isso aqui de função ácido. Certo? Que é o ácido chamado de ácido carboxílico. Tá? Agora, se por algum acaso, em vez de ser esse C, eu tivesse toda essa parafernália aqui ligada, tá, a hidroxila, aí eu chamaria isso aqui de função, essa aqui é a função orgânica chamada de fenol. Tá? Só chamando a atenção de vocês, tá? Os fenóis a bioquímica a gente praticamente não vai ver, certo? Porque eles não fazem parte, né, das nossas estruturas biológicas. Mas o ácido carboxílico, sim. Tá? Isso aqui vai aparecer bastante, principalmente quando a gente for analisar, a gente até já analisou, né, mas quando a gente for analisar de novo os aminoácidos. Então vamos adiante. O que é então, de novo, a maltose? A maltose é a ligação de uma glicose, de um monômero chamado de glicose com outro monômero de glicose, através dessa ligação aqui, que eu já falei para vocês que se chama de ligação glicosídica, para formar um disacarídeo, que é esse disacarídeo aqui, que é a maltose. Tá? Bom, essa estrutura aqui embaixo, tá? Eu só mostrei para vocês aquilo que eu já tinha mostrado naquele slide anterior, tá? Da ligação do OH com H, tá? Tu tira isso aqui fora, tá? Tu remove essa água, tá? E eu formo então essa ligação, essa que a gente chama aqui bound em inglês, tá? Significa ligação ou ponte, né? Dependendo do contexto, mas aqui é ligação, chamada de ligação glicosídica, certo? Então saiu o OH daqui, saiu o H daqui, certo? E formou a água e esse O, né, vamos dizer assim, desceu, entre aspas, para formar
essa ligação glicosídica. Para gerar quem? Glicose com glicose, eu gero maltose, que é um disacarídeo. Bom, mas as moléculas não se ligam só, a possibilidade de ligação não é só glicose com glicose, até porque eu tenho, além da glicose, né, eu tenho outros monossacarídeos. Eu tenho a galactose, tá, e também tenho a frutose, que a gente viu na aula passada. Só um pouquinho, tomar uma aguinha aí. Então, olha só, desse outro lado aqui, vou fechar aqui. Nessa parte aqui da tela, essa aqui, ó, onde eu estou com um ponteirinho aqui, eu tenho quem? A galactose, tá, se ligando a quem? A glicose. Tá, então, o monômero de galactose se juntando com o monômero de glicose, e eu vou gerar uma substância, um disacarídeo, tá, que eu... alguém está com o microfone aberto. Tá, obrigado. E vai gerar, então, um disacarídeo também, que vocês já devem ter ouvido falar, evidentemente, que se chama de lactose. Só que a diferença é que agora, qual é? É que antes eu estava fazendo uma ligação no carbono alfa, certo? E agora eu estou fazendo uma ligação no carbono beta. Tá? São só denominações, tá, gente? Não precisa se preocupar o que é um carbono alfa e o que é o carbono beta, tá? Não precisa entrar nesses detalhes nesse momento. Tá? A única diferença é que agora eu não vou fazer essa ligação aqui, ó, tá? Dessa maneira aqui, certo? Que é a ligação alfa. Eu vou fazer esse tipo de ligação aqui, mas ela também é uma ligação glicosídica, tá? Só que ela é uma ligação glicosídica do tipo beta. É só isso que é a diferença, tá? A letra grega alfa, beta. Então, de novo, uma galactose associada a uma glicose, eu gero uma lactose. Bom, aqui na parte de baixo, então, agora a gente vai falar do disacarídeo mais conhecido de todos, tá, que é a sacarose, que é aquela que é, né, o nosso açúcarzinho aquele de cada dia, usado nos doces, né, condimentos e assim por diante, que nada mais é do que, gente, a ligação entre uma glicose, tá, e uma frutose, tá, entre um monômero de frutose mais um monômero de glicose, e eu vou gerar então a sacarose. A ligação aqui não está mostrada, mas é uma ligação também do tipo alfa. Certo? Que tem essa característica aqui. Então, de novo, glicose... Ô, professor. Oi. Todas essas ligações que o senhor está mostrando aí é por perda de oxigênio, de oxidação, é isso? Não é, a gente não chama essa reação de oxirredução ainda, tá? A gente chama essa reação de juntar dois monômeros, tá? Formar um disacarídeo e mais uma molécula de água, a gente chama essa reação de condensação. Tá? Por quê? Porque ninguém está, né, não é que ninguém está, né, tá ganhando, os elétrons estão sendo rearranjados, tá, mas não está havendo perda eletrônica, certo? O que está acontecendo é que eu estou, assim, a grossíssimo modo, eu estou socando, né, juntando duas coisas meio que à força, entre aspas, tá? Então, na verdade, o nome da reação é a reação de condensação. Aqui não envolve, né, transferência de elétrons entre moléculas. Então, por isso que a gente não diz que é uma reação de oxirredução. Nesse caso, eu vou eliminar uma molécula de água na reação de condensação? Isso, exatamente. Tá? Tu vai, né, tu elimina da molécula, de cada uma delas aqui, né, de uma delas sai um hidrogênio, tá? E da outra sai a hidroxila, e aí eu elimino dessas duas, né, a água. Né? Se eu for analisar glicose mais glicose, numa reação de condensação, eu tenho um disacarídeo, né, e gerando uma molécula de água. Mas se eu for analisar aqui no caso, né, os reagentes da reação, né, aí sim eu posso dizer que eu estou retirando uma molécula de água. Ok? Quem perguntou, entendido? Ok. Ok. Entendido mesmo? Beleza. Beleza? Sim. Tá. Mais alguma pergunta, gente?
Não? Tem alguém, alguma viva alma que quer entrar no nosso show? O John. O John, tá, peraí, deixa eu ver aqui. Alguém me chamou aí? Ah, então... Ah, não, John, desculpa, tu entrou. Então tá aí. Tá, então temos mais né, mais um participante. Então vamos adiante. Tá, então nós encerramos essa parte, tá, dos oligosacarídeos, que de novo eu falei para vocês que eu ia chamar mais atenção com relação aos disacarídeos, porque são aqueles que nós temos mais contato. A maltose, por exemplo, está no trigo e na cevada, a lactose no leite, e a sacarose é o nosso açúcar que nós estamos acostumados a ver todos os dias. Então, por isso que eu chamei a atenção para esses três, são os três que a gente tem bastante contato. Os demais a gente já não tem tanto contato assim. Tá? E agora nós vamos falar de estruturas que são extremamente importantes, não que as outras não sejam, mas eu já vou dizer, a gente já vai conversar, né, o porquê que esses polissacarídeos nos chamam bastante atenção. Então, olha só, a maioria dos carboidratos encontrados na natureza ocorrem como polissacarídeos. São polímeros, tá? Poli, muito, meros, unidades. Tá? Então, são muitos monômeros ligados, não são só 2 a 10, são vários, tá? Acima de 10. Tá? Mas, por exemplo, bom, depois a gente vai ver os exemplos. De médio a alto peso molecular. Também chamados de glicanos, diferem um dos outros na identidade das unidades de monossacarídeos repetidas, tá? Que são, os monômeros, no comprimento das cadeias. Então existem os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. A etimologia da palavra já nos ajuda, né, mais ou menos, a ver o que tem nela. Tá? Vamos cortar a palavra aqui. Homo quer dizer igual. Poli quer dizer muitos. E sacarídeos quer dizer, né, a unidade básica lá, o açúcar. Tá? Vamos por assim dizer. Então, são muitas unidades de açúcares iguais que estão ligadas entre elas. Quando a gente for analisar aqui, tá, a diferença é que hétero, tá, gente, é diferente, né? Então, dentro dessa baita estrutura existem, né, açúcares ligados que não são iguais, que são diferentes. Tá? Então eu fiz aqui embaixo para vocês uma tabela, tá, entre as diferenças principais que existem entre os homopolissacarídeos e os heteropolissacarídeos. Então nos homopolissacarídeos eu tenho somente um tipo de monossacarídeo na composição. Tá? E aqui eu dou exemplos para vocês. Amido, glicogênio, celulose e quitina. Tá? Esse cara aqui, esses dois aqui na verdade, tá? São, para nós, são principais, o amido na alimentação e o glicogênio, né? A gente já conversou sobre ele, a nossa principal reserva energética no fígado e no músculo. E os heteropolissacarídeos são aqueles que representam 2 ou mais tipos diferentes de monossacarídeos na sua composição. Tá? Podem ser, vamos supor, deixa eu pensar aqui, glicose com frutose, com galactose, com glicose, entendeu? E assim por diante. Tá? Exemplos são os peptidoglicanos, né, e os glicosaminoglicanos que a gente vai ver mais adiante. Então, só para... tá aqui. Só para... Achei que tinha sumido do meu mouse. Para mostrar para vocês, em termos assim de figuras, vocês sabem que eu gosto bastante de figuras. E aqui tem outras duas coisas também, tá? Duas terminações que vão ser importantes para nós. Então, homopolissacarídeo por quê? Porque vocês podem ver que cada um desses monômeros aqui, né, esses hexágonos que eu estou mostrando para vocês aqui, eles são iguais. São todos iguais. Então, isso é a característica de um homopolissacarídeo. Cada um desses monômeros aqui são iguais. E agora vem essa terminação aqui, que está em inglês, mas paciência, vocês vão ter que se acostumar, que é unbranched e branched. Tá? O que é isso aqui? É algo que não é... não é
ramificado, não apresenta ramificações. Tá? E branched, no caso, é quando tem uma ramificação. Tá? Dá para dizer, tá? Fazer uma analogia com os troncos, né? Com uma árvore. Se eu tiver só o tronco dela, certo? Eu não tenho nenhuma ramificação. Agora, se eu começar, né, a sair dessa árvore e espalhar galhos, vamos por assim dizer, dela, aí eu chamo os ramos da árvore, né? Eu tenho as ramificações dela. Quando a gente vai falar das moléculas orgânicas aqui do nosso corpo, né, dos outros animais, o raciocínio é bastante semelhante. Não é ramificado, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma cadeia linear, certo? Já nessa outra estrutura aqui, isso aqui, ó, que está acontecendo, ó, tá? Eu chamo isso aqui sim, uma ramificação. Tá? Aqui do outro lado, nos heteropolissacarídeos, tá? O raciocínio é o mesmo. Eu tenho dois tipos, né, de monômeros, por exemplo, né? Aqui eu tenho rosa, azul e assim por diante. E aqui eu tenho, no caso, múltiplos monômeros, tipos de monômeros, e apresenta uma ramificação. Onde é que está essa ramificação? Está aqui, ó. Por quê, gente? Tá? Porque a nossa principal reserva energética de glicose, que é o glicogênio, por exemplo, tá? Que a gente já falou no slide anterior, o glicogênio, o que ele é? Ele é um homopolissacarídeo, tá? E ele apresenta, sim, ramificações. Ele é ramificado. Tá? Então, de novo, a gente já saiu dos conceitos de homo e hetero, né, polissacarídeos, e também agora entramos nos conceitos de ramificado e não ramificado. Ficou alguma dúvida, gente? Não. Tá. Ótimo. Então, seguimos o baile. Então, os homopolissacarídeos, tá? Perdão, que eu trouxe aqui como exemplo para vocês, eu trouxe o glicogênio, a gente já comentou, né? E eu trouxe aqui para vocês o amido, tá? E a celulose. Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Então, o amido, o que ele é? Ele é uma cadeia de subunidades de glicose, todas elas apresentando uma ligação chamada de alfa, certo? Glicose alfa. Já a celulose, tá? Ela apresenta cadeias de subunidades de glicose, né? Cada um desses hexágonos aqui, tá? Desculpa, desses pentágonos aqui, tá? São cadeias de glicose. Só que aqui essas glicoses estão ligadas por ligações chamadas ligações do tipo beta, certo? Por que eu estou dizendo isso para vocês? Tá? Chamando a atenção nisso aqui. Aqui está o glicogênio, tá, gente? Mas depois a gente já vai falar dele com mais calma. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque nós temos uma enzima, no nosso organismo que se chama amilase. A amilase, ela está presente na saliva e depois nas secreções pancreáticas, certo? Tá? Nossa, amilose não, é amilase, tá, gente? Escrevi errado aqui. A amilase, eu pergunto para vocês acham que a amilase atua só em cima do amido, só em cima da celulose, ou ela pode agir nos dois? Nos dois. Só no amido. Temos um voto para só no amido, um voto para nos dois, e o restante? Eu fico só no amido. Eu acho que celulose não pode ser digerida pelo ser humano, né? Então, a resposta é que a amilase,
Mais alguém quer se pronunciar? Não, professor. Mudei minha resposta. Mudou a resposta? Qual é a resposta, então? Bom, tivemos uma mudança de resposta, então, né, parece aquele programa do Silvio Santos que as pessoas vão, né, em diferentes locais, ele faz uma pergunta, as pessoas têm que escolher qual é a resposta. A amilase... Amido. Isso aí, tá? Quem falou agora falou certinho com os demais que os outros também falaram. A amilase, gente, tá? Ela só age em cima do amido. Tá? Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Ela só age em cima do amido. Tá? E a grande questão é que eu sei que vocês estão se perguntando. Por que, professor? Né? Por que a amilase vai atuar somente no amido? Tá? E aí eu vou, né, recordar com vocês lá nos idos, né, quando ainda nós podíamos nos vermos pessoalmente, nos abraçarmos, né, vocês podiam me xingar lá nas aulas lá na Estácio, tá, presenciais na instituição mesmo, que eu falei para vocês que as enzimas elas são extremamente específicas, dependendo de como, e até se não me engano eu usei o Vito como exemplo na aula, que eu disse, se o Vito tiver vestido desse jeito que ele está, eu, né, enzima Vitase, até brinquei, né, com vocês, vou reconhecer que esse é o Vito e vou atuar em cima dele. Agora, se o Vito na semana que vem vier assim, mas com uma camiseta de uma cor diferente, eu não vou reconhecer que ele é o Vito, certo? Porque eu falei para vocês, tá, que as enzimas elas são extremamente específicas. Então, o que acontece? Como a celulose apresenta ligações entre os monômeros de glicose do tipo beta, a amilase não consegue fazer o reconhecimento dessa estrutura e, portanto, nós, seres humanos, não digerimos celulose. O que a amilase reconhece? Vai reconhecer essas ligações alfa, daquelas que eu até tinha comentado antes ali, tá? Só chamar atenção aqui, agora porque depois vai ser importante, as ligações alfa 1,4. É isso aqui que ela reconhece. Aqui na molécula de celulose, a gente tem também ligação 1,4. 1,4 são os números dos carbonos, tá, gente? Ó, aqui está o 1, aqui está o 4. Tá? Só que agora ela não é do tipo alfa, né? Ela é do tipo beta. E por ter essa estrutura aqui, que a gente chama de beta, e essa estrutura aqui nós chamamos de alfa, né, só por ter essa diferençazinha, né, sutil, a amilase não reconhece a celulose e, portanto, não a digere. Para eu conseguir digerir celulose, eu deveria ter uma enzima no meu organismo que se chama celulase. Tá? Que, se não me engano, os bovinos possuem celulase e conseguem digerir a celulose. O que a amilase vai fazer? Vai transformar, né, aqui está mostrando só 4, né, monômeros de glicose ligados um ao outro. Tá? Essa aqui eu vou até botar um G aqui dentro, que é glicose. Mas, né, o amido ele tem muito mais glicose, tá, ligado. Tá? São milhares de monômeros de glicose ligados. Então essa amilase vai reconhecer algumas estruturas, né, algumas particularidades, e vai fazer quebra, tá, e vai formar oligosacarídeos, certo? E esses oligosacarídeos, então, depois, pelas nossas enzimas digestivas, é que vão gerar os monossacarídeos. Isso a gente vai ver mais adiante. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês aqui de homopolissacarídeos é o amido, presente nos pães, no milho, no arroz, dentre outros, né, vegetais. E aqui, né, o exemplo principal são as plantas que apresentam celulose. Existe também um outro tipo de homopolissacarídeo que faz parte do revestimento de alguns artrópodes, que se chama que é a quitina, tá? Que é tipo uma carapaça, uma armadura, vamos por assim dizer, tá? Que se chama em alguns animais de exoesqueleto. Mas isso aqui não faz parte do nosso metabolismo, isso aqui eu não vou entrar em detalhes com vocês, eu só coloquei aqui para vocês saberem que existe. Tá? E esse aqui, tá, gente, é
o nosso bom e velho glicogênio. Esse é a nossa reserva energética de glicose, que eu já expliquei para vocês em aulas passadas, certo? Que é formado por vários monômeros de glicose. E quais são os locais que tem glicogênio? Eu falei para vocês que é o fígado, é um deles, tá? E o outro local que também tem glicogênio é o músculo. São esses dois lugares que apresentam glicogênio, principalmente que apresentam glicogênio no nosso organismo. Tá? Então, olha aqui, ó. Aqui eu tenho, tá? Cada um desses negocinhos aqui é uma molécula de glicose. Só que, gente, porém, eu falei para vocês que o glicogênio, ele era um homopolissacarídeo que apresentava ramificações. Aqui era ramificado. E a ramificação, gente, ó, tá aqui, ó. Aqui tá a ramificação. Tá? Nessa estrutura aqui, essas ligaçõezinhas aqui que eu estou mostrando para vocês, são aquelas mesmas, tá? Chamadas de alfa 1,4. Por que é alfa 1,4, professor? Porque é a ligação que ocorre do carbono 1 de uma glicose com carbono 4 de outra glicose. Alguém quer perguntar alguma coisa ou só habilitou o microfone sem querer? Eu ia te perguntar quase que exatamente isso que você está falando agora. O que queria dizer alfa 1,4, alfa 1,6, beta 1,4, beta 1,6? Tá, exatamente isso. O beta e o alfa é como, né, os monômeros estão ligados, a maneira como eles estão ligados, e 1,4, né, são os carbonos que estão participando dessa ligação. Certo? Tá? A única diferença aqui, tá, gente, é que na hora de fazer essa ramificação, eu não tenho mais, não é uma ligação alfa do tipo 1,4, tá? É uma ligação alfa do tipo 1,6, certo? E essa informação aqui depois vai ser importante para aquele resumo que eu falei para vocês, que eu fiz de uma aula de glicogênese, que é a formação de glicogênio, e glicogenólise, que é a quebra do nosso glicogênio. Então, para fazer a ligação, aí no caso é uma reação entre o carbono 1 e o carbono 6, e não mais o 4. Entendido? Sim? Sim. Tá. Então, vamos adiante. Tá. Os heteropolissacarídeos, então, tá? São moléculas bem mais complexas, certo? Que fazem parte, por exemplo, tá, dos componentes rígidos das células da parede celular bacteriana. São as células, então, que têm parede celular, que é um peptidoglicano, por exemplo, e que tem um heteropolímero, né, de ligações alternadas beta do tipo 1,4 de alguns açúcares que tem o nome feio, tá, mas enfim, não fui eu que dei, que é N-acetilglicosamina e ácido N-acetilmurâmico. Tá? Então, a ligação entre várias N-acetilglicosaminas, junto com outros ácidos, com outros monômeros chamados de ácido acetilmurânico, vão formar, então, esse peptidoglicano que tem na parede da bactéria. Eu não vou entrar muito em detalhes disso, porque, se não me engano, acho que vocês já têm nesse semestre, tem fundamento de microimuno, certo? Foi uma pergunta, gente. Pode repetir, professor? Vocês têm fundamentos de microbiologia e imunologia, né? Sim, temos. Tá. Então, o professor Pedro, se ele não falou ainda, ele vai falar sobre peptidoglicanos e a presença disso nas paredes das bactérias. Tá? Então, em vermelho aqui eu tenho a N-acetilglicosamina, tá? Em verde aqui o ácido N-acetilmurâmico. Tá? Formando então essa cadeia, tá, de heteropolissacarídeos. Aqui tu tem ligação com proteínas, tá, mas isso aqui agora não nos interessa. Tá?
A extremidade chamada de extremidade redutora, tá, gente? Aí entra aquele conceito de oxirredução, que é a parte, tá, a extremidade, né, a parte chamada de extremidade redutora, tá, é aquela onde eu vou colocar, tá, que eu vou colocar o monômero, certo? Aí é onde por exemplo, se eu fosse colocar aqui, ó, tá, uma subunidadezinha azul aqui, por exemplo, certo? Para eu colocar essa subunidadezinha azul, eu vou colocar aqui, tá, nessa chamada extremidade redutora desse monômero aqui, tá? É só isso que significa, assim, a grosso modo, tá, gente? Então, eu estou mostrando para vocês aqui só, tá, a estrutura de um glicosamino chamado de hialuronana ou ácido hialurônico. Acho que vocês já devem ter ouvido falar nesse ácido hialurônico, certo? Que contém resíduos alternados de ácido glicurônico, né, e N-acetilglicosamina. Tá? E aí é aquilo que eu falei para vocês. Tá? Deixa eu perguntar para vocês. Esse OH aqui, esse aqui que eu estou mostrando, tá? Eu vou até tirar essa cor azul aqui para não confundir. Deixa eu colocar, vou colocar preto mesmo. Esse OH, olhando para ele, eu posso dizer que essa função orgânica aqui é álcool? Sim. Tivemos uma resposta sim. E o resto? Ou vocês não sabem, ou vocês estão meio envergonhados hoje. Tá? Professor, eu estou meio confuso, porque os hidrogênios ali, eu não sei onde é que eles estão ligados, não consigo identificar. Quais hidrogênios? Esses aqui? Esse? O hidrogênio que está em cima do HO e o que está à direita. Esse aqui, no caso? Esse aqui é uma função álcool. Perfeito. Tá. Por que isso aqui é uma função? Tá. Eu vou pegar essa molécula aqui especificamente e vou mostrar para vocês. Tá. Isso aqui é química orgânica, tá? E isso aqui faz parte absurdamente, tá, de vários conteúdos mais adiante. Então, se eu abrir, ó, eu vou abrir aqui a estrutura, para mostrar para vocês como é que a gente tem que enxergar isso aqui. Eu tenho um O, tá? Aí, espetou, então tenho C, tenho carbono, certo? Aí continua aqui. Aqui, espetou? Sim, então aqui eu tenho outro carbono, tá? E assim por diante. Aqui eu tenho outro, aqui eu vou ter outro, aqui eu vou ter mais um, tá? E esse aqui vai estar ligado ao O, tá? Bom, agora, esse aqui está ligado com o OH, aquele que eu destaquei ali para vocês. Esse aqui está ligado com outro OH, é isso aqui que a gente está enxergando na molécula, tá? Aqui tem um H, certo? Aqui, deixa eu ver se aqui está ligado ali a um H, aqui em cima. Depois, mais para baixo, eles vai fazer uma outra ligação, eu não vou demonstrar para vocês agora. Esse carbono aqui está ligado com esse cara aqui, ó, CO menos INA+. Deixa eu ver aqui mais. E esse aqui está ligado ali em si, tem uma ligação aqui e está ligado com hidrogênio para cá. Tá? Esse aqui espetou, então é carbono. Quando eu digo espetou, é que eu olho a estrutura e finge como se fosse botar o dedo nela, assim. Tá? E aí né, como se eu estivesse colocando meu dedo aqui assim. Se eu coloquei o dedo, espetou, então é carbono. Tá? Então é isso aqui que eu estou enxergando. Essa representação é exatamente isso aqui. É a mesma coisa. A única diferença é que agora eu estou mostrando onde estão os carbonos. Tá? Então tem um aqui, tem um aqui, tem um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui assim, tá? Aqui tem outro, tá? E assim por diante, certo? Então, olhei o H, beleza, tá aqui o H, ele está ligado a um carbono, beleza, tá? Ele está ligado àquele
aquela porcaria que eu mostrei para vocês aqui antes? Não, não tá. Que é o anel benzênico, tá? Não tá. Não tá ligado ao anel benzênico. Beleza. Ele tem esse carbono aqui, que a hidroxila tá ligada, tem uma ligação dupla com oxigênio? Não, não tem ligação dupla com oxigênio. Então isso aqui é função orgânica, álcool? É. Beleza. Tá? Por que isso aqui se chama de ácido, tá, glicurônico? Tá? Aqui no caso é o glicuronato de potássio, tá? Mas não vem ao caso. Por quê? Porque vamos esquecer que aqui tem esse Na. Tá? Vamos esquecer esse Na. Em vez do Na, eu vou colocar um H. Tá? Então, se eu fosse analisar isso aqui, tá? Toda essa estrutura aqui, ó, tudo isso aqui, ó, tá? É um C e tem 2 oxigênios. Tá? Então, vou botar um oxigênio para cá e um oxigênio para cá. Tá? E uma outra ligação com o C aqui embaixo. Bom, ele está ligado, tem uma ligação dupla com O, e esse O aqui vai estar ligado com aquele H. Então, dentro daquela regrinha que eu falei para vocês antes, certo? O OH está ligado no carbono? Tá ligado no carbono. Tá, e esse carbono está ligado, tem uma ligação dupla com oxigênio? Tem. Então isso aqui é álcool? Não, não é álcool. Isso aqui é função orgânica ácido. Carboxila. Essa é a função orgânica ácido. E aqui, tá, gente, quando a gente fala em glicosamina, quando eu estou falando em amina, tá, é um composto que apresenta nitrogênio, certo? Então, falei em amina, aqui no caso é uma outra função orgânica, tá? Mas eu não vou entrar no mérito da questão. Alguém tem alguma pergunta? Professor, sim. Ali o COH é carboxila, né? Isso aqui, C-O-O-H? Isso aqui é um grupamento orgânico chamado de carboxila. Tá, olha só, minha pergunta é a seguinte, só para me desconfundir aqui, eu não confundir, ali o C, tanto o C quanto o O, quanto o outro O, quanto o H, eles estão ligados, na minha mente eu posso ligar qualquer um deles com carbono ali, né? Eles estão ligados diretamente com carbono, é isso? Isso, exatamente. Eu posso imaginar ali OH, CO, o jeito que eu quiser, né? Tá, beleza. Sim, se eu fizesse, por exemplo, tá? Se eu representasse para vocês dessa maneira aqui, ó, tá? CO2H, tá? Que isso aqui é uma pegadinha de vestibular, tá? Não é para vocês, mas enfim. CO2H o que é? É um carbono que está ligado com 2 vezes, com 2 oxigênios, certo? Então é a mesma coisa aqui, ó, C, tá? Aqui para cá tem mais uma coisa, tá? Qualquer, que eu vou chamar de X, que pode ser qualquer coisa, tá? E aqui, então, vai o H, tá? Então é C dupla O ligado a um OH, aí aqui eu tenho o que o colega falou antes, tá? Um radical, um agrupamento chamado de carboxila, certo? E por isso que o nome disso aqui é ácido carboxílico, pela presença disso aqui. Tá? Professor, isso é muito difícil? Né? E tem que sentar a bunda e analisar a estrutura, para poder saber. Tá? Então, exemplos de heteropolissacarídeos, tá, gente? Peptídeo glicano, tá? E ácido hialurônico. Certo? Isso aqui é batata. Mas tu vai perguntar se o peptidoglicano é uma ligação de essa N-acetilglicosamina com ácido N-acetilmirâmico? Não, né, gente? Tá? Não é o foco. Eu quero só que vocês saibam disso aqui, tá? Eu expliquei para vocês isso aqui, óbvio que eu não vou perguntar para vocês numa prova, destacar isso aqui, que grupamento orgânico é esse, porque não faz parte do nosso escopo. Tá? É só para vocês relembrarem que isso aqui é conteúdo de 2º grau. Tá? Só para a gente relembrar, né? A intenção não seria ensinar isso aqui, né? E sim relembrar, mas enfim, o que eu quero que vocês saibam principalmente são exemplos: o ácido hialurônico e o peptidoglicano. Existem ainda glicoconjugados, tá? Que são carboidratos que fazem parte de proteínas e lipídios. A gente tem um exemplo bastante importante, tá? De uma glicoproteína no nosso organismo, que é o glicocálix. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar,
que está presente na membrana da célula. O glicocálix é uma glicoproteína. Então, o que são glicoproteínas? Eu coloquei para vocês aqui o conceito, né, e alguns exemplos. Glicoproteínas são aquelas que desempenham funções que compreendem desde funções enzimáticas, podem ser inclusive enzimas, de transporte, receptoras hormonais e até estruturais. Eu não vou ficar lendo tudo isso aqui para vocês, tá, gente? O que são essas glicoproteínas, então? São oligosacarídeos covalentemente ligados às proteínas que influenciam o dobramento e a estabilidade delas. Fornecem informações críticas sobre o destino das proteínas recém-sintetizadas e permitem um reconhecimento específico por outras proteínas. Onde é que acontece essa ligação aqui, tá? Então vamos relembrar, acho que vocês devem ter visto isso certamente no semestre passado, tá? Por exemplo, de uma organela chamada de retículo endoplasmático rugoso. Por que ele é rugoso? Porque aderido a ele eu tenho pequenas bolinhas, vamos por assim dizer, né? A grosso modo, que são, cada bolinha dessa representa um ribossomo. Qual é a função do ribossomo? A função do ribossomo é produzir proteína, é fazer síntese de proteína. Então, dentro daqui do meu... Eu vou deixar um pouquinho maior aqui, tá? O retículo endoplasmático rugoso. Aqui dentro eu estou formando proteínas. Tá? Por que eu estou fazendo esses rabiscos aqui para vocês? Tá? Porque não se esqueçam que isso aqui seria uma representação tosca, né, gente? Mas é uma representação da estrutura terciária da proteína. Tá? Saindo do retículo endoplasmático rugoso, essas proteínas, tá, elas podem ir para uma outra organela que vocês também já devem ter visto no semestre passado, que é o complexo de Golgi. Tá? E no complexo de Golgi pode acontecer um processo que nós chamamos de um processo de glicosilação. O que é uma glicosilação? A grosso modo é socar um carboidrato dentro de uma molécula, seja ela qual for. Aqui no caso nós estamos falando de proteínas. Então o que vai acontecer no Golgi aqui, gente? Eu vou ter aqui a minha proteína, formei minha proteína, e dentro do Golgi, formei minha proteína lá no retículo endoplasmático rugoso, tá? E no Golgi eu vou pegar, por exemplo, e vou colocar nela um carboidrato, que eu estou representando aqui em vermelho. E aí essa estrutura nova aqui, eu chamo isso aqui de uma glicoproteína. Então, o que é uma glicoproteína? É uma proteína ligada a um carboidrato. Tá? E elas podem fazer parte das proteínas extracelulares, né? E também como parte da superfície celular, como que eu falei para vocês aqui, por exemplo, o glicocálix da célula. Deixa eu só opção de ponteiro. Deixa eu mudar aqui. Os proteoglicanos são glicoconjugados, nos quais um ou mais glicanos grandes, chamados de glicosaminoglicanos, sulfatados, estão covalentemente ligados a uma proteína central. Podem promover pontos de adesão, reconhecimento e transferência de informação entre as células ou entre as células e a matriz extracelular. E eu quero chamar a atenção aqui de vocês dos glicolipídios. Isso aqui vocês vão, principalmente o pessoal da biomedicina, tá, vai ver bastante essa questão dos proteoglicano, heparansulfato, dermatansulfato, tá? Isso aqui vocês vão ver isso aqui um pouquinho, se já não viram, né, vão ver com certeza mais adiante. Isso aqui vai ser mais comum o pessoal da biomedicina. Estão presentes na superfície celular de plantas, animais e bactérias. Tá? E eu tenho como exemplo, tá, isso aqui eu quero que vocês saibam bastante, que um exemplo de glicolipídio é o lipopolissacarídeo. O nome já está dizendo, tá? É que normalmente vocês vão ouvir as pessoas falarem LPS, 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 LPS. Ninguém vai falar lipopolissacarídeo. Mas LPS é a abreviação dessa palavra aqui, e lipo, né, quer dizer lipídio, né? E, né, no caso poli, muitos, e sacarídeo quer dizer açúcar, né? Então, uma estrutura com muitos açúcares ligados, né, a lipídios. Esse LPS está presente nas bactérias e é um dos
é um dos principais ativadores, tá? Uma molécula que estimula fortemente a resposta do nosso sistema imunológico, do sistema imune, tá? No contexto, então, de inflamação. Certo? Alguma pergunta aqui, gente? Isso aqui é mais decoreba, né? Não? Então tá. Isso aqui eu já falei para vocês. Não sei porque que aparece isso aqui. Só um pouquinho. Agora foi. A glicosilação de proteínas pela ação sequencial do retículo endoplasmático e complexo de Golgi, tá? Essa organela aqui que eu estou mostrando para vocês é o complexo de Golgi. Aqui está o retículo endoplasmático. Então, o que está acontecendo aqui no retículo endoplasmático, tá? Eu formo a proteína, eu posso adicionar um oligosacarídeo já dentro do próprio retículo endoplasmático, mas o mais comum, tá, é passar, então, do retículo endoplasmático diretamente depois para o complexo de Golgi e lá eu fazer essa reação que eu chamei para vocês de glicosilação. Então, de novo, uma estrutura das glicoproteínas, eu tenho aqui a cadeia polipeptídica, tá, gente? Isso aqui é a minha proteína, né? Aqui está a minha proteína, certo? E a ela está ligado um oligosacarídeo, tá? Não é um monossacarídeo que é ligado, é um oligosacarídeo. Aqui as glicoproteínas, tá? Chamadas de, a gente pode dizer que ela pode ser ligação N ou ligação O, tá? Porque o que isso significa, tá? Aqui eu tenho, então, o meu oligosacarídeo, tá? Isso aqui está o oligosacarídeo, aqui também, tá? É o oligosacarídeo. A diferença é que isso, né, essa ligação em preto aqui, ó, tá? Essa ligaçãozinha aqui, ela vai ser realizada com a participação de um oxigênio, e essa outra ligaçãozinha aqui, ela vai acontecer, no nitrogênio. Tá? Então, isso aqui é uma ligação ao nitrogênio que apresenta um carboidrato unido ao nitrogênio do grupo amino, que pertence ao grupamento R de um aminoácido chamado de asparagina. Então, não se esqueçam que o aminoácido ele é uma estrutura que ele tem um radical, tá? Que eu vou chamar de X, e numa ponta ele tem a carboxila, que dá a característica ácida, né, para ele, e do outro lado eu tenho esse grupamento aqui, tá, um NH2, que é chamado de grupamento amina. Tá? Então, amina mais esse grupamento aqui que dá a característica ácida, né? Amina mais ácido, né? Eu acho que eu já falei para vocês isso aqui, mas não custa repetir. Amina mais ácido, e por isso que o nome dessa estrutura é amino ácido. Na verdade, tá, o nome desse grupamento aqui é grupamento amino. Então, amino mais ácido, tá, o aminoácido. Então, o que vai acontecer? Todo esse açúcar aqui vai estar ligado, tá, nesse cara aqui, ó, desse aminoácido chamado de asparagina. É aqui que eu vou pegar e vou ligar o meu açúcar, tá? Que eu vou ligar o oligosacarídeo. É ali que vai ocorrer a ligação, certo? Agora aqui, nessa glicoproteína com essa estrutura aqui, eu vou ligar, são aquelas em que o carboidrato se une ao oxigênio do grupamento hidroxila. Vou mudar a cor aqui, ó. Opa, boca aberta. O professor. Oi. Ali na última anteriormente, ali o senhor quer dizer que ligado ao aminoácido, que o senhor falou por último ali, o aminoácido seria a proteína verdinha, aquela ali? Isso, tá. É que as proteínas são formadas por
por unidades chamadas de aminoácido, né? Então, tá bom. Peraí, deixa eu só te mostrar aqui. Porra, deixa eu só apagar isso aqui, ó, tá? Então, nesse monte de aminoácidos que vai ter aqui nessa proteína, tá? Ó, aqui tem o COO, né? H e um NH2, que é o que eu estou falando para vocês aqui, tá? Existe esse, não sei se vocês estão enxergando, aqui está escrito ASN, tá? Esse ASN é a abreviação desse aminoácido aqui, que é a asparagina. Tá? Então, como é que é esse aminoácido? O que tem nesse aminoácido asparagina? Eu vou ter um R, que eu não sei o que é, qualquer, tá? Eu vou ter o COH do aminoácido, tá? E o NH2. Tá? Eu estou representando isso aqui, tá? A grosso modo, aqui. Ó. Tá? Aqui é N, tá? NH2. Então, o que está acontecendo nessa situação aqui? Tá? Provavelmente, essa parte aqui do aminoácido está ligada com qualquer outra coisa, tá? Eu não sei o que é, um outro aminoácido, e esse N está solto, vamos por assim dizer. Então, nessa situação aqui, é nesse N que eu vou colocar o oligosacarídeo. Tá? E aí eu chamo isso aqui de ligação N, tá? Ou em inglês N-linked. Em contrapartida, quando o aminoácido no qual vai ser ligado é uma serina, tá? Pode ser serina ou treonina, eu vou estar ligando, aí no caso aqui agora, o meu oligosacarídeo nesse cara aqui, ó. É aqui que eu vou estar ligando ele. Tá? Nesse outro exemplo ali, é aqui que eu vou ligar o meu óligo, tá? Meu oligosacarídeo. E aí esse tipo de ligação eu chamo de ligação do tipo O, ou O-linked. Tá? Então, quais são os exemplos de glicoproteína? Por exemplo, a gonadotrofina coriônica, que é aquela liberada quando a mulher engravida, né, o beta-HCG, luteinizante nas mulheres, né, nos homens também, o LH, as imunoglobulinas também são glicoproteínas, né, e diversas outras, tá, do nosso organismo. Não vou entrar muito nos detalhes, mas esses exemplos aqui, gonadotrofina coriônica, luteinizante e imunoglobulina, que são exemplos de glicoproteínas, eu gostaria sim que você soubesse, tá, dos exemplos principais, tá? E que glicoproteínas, gente, evidentemente, é uma proteína ligada a um açúcar, tá? A um oligosacarídeo. Tá? Deixa eu ver uma coisa aqui, que horas são? Os proteoglicanos, então, são estruturas que consistem de um eixo proteico, ao qual vão se estender muitos glicosaminoglicanos, que são chamados de GAGs, por exemplo, ácido hialurônico, queratansulfato, sulfato de condroitina e assim por diante. São grandes moléculas que se assemelham a uma escova de lavar tubos ou copos, tá? Isso aqui é um proteoglicano. De novo, o pessoal da enfermagem provavelmente não vai mais ouvir falar disso, o pessoal da biomedicina provavelmente vai ouvir falar de novo. Essa aqui é só conceitual mesmo. Só para mostrar para vocês, então, tá aqui na na membrana plasmática, tá, os glicolipídios, tá, e as glicoproteínas, tá. Isso aqui é uma proteína, tá, gente? Tá, então, isso aqui é um lipídio, né? Isso aqui é um lipídio de membrana, tá? Não esqueça que a membrana ela é composta por, né, uma bicamada fosfolipídica. Então, isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um lipídio, tá? E essa perninha aqui, vamos por assim dizer, é o meu açúcar. Então, o açúcar ligado a um lipídio é um glicolipídio, certo? E quando é uma proteína que está ligada à perninha ali no caso, a um açúcar, aí eu vou chamar isso aqui de glicoproteína. E agora eu vou dar para vocês 2 minutos para vocês resolverem essa questão. Certo? Está todo mundo conseguindo ver? Boa noite. Eu estou vendo. Sim. Boa noite. Eu também, estou vendo. Tá. Beleza, tá. Então, se mais de uma pessoa está vendo, é porque dá para enxergar. Então, vou dar 2 minutinhos para vocês. São 22h08 agora no
No meu celular, 22:10 a gente corrige. Vale um ponto na V1? Não. Vale conhecimento na cabeça. Tá bom, obrigado. De nada. Um minuto. O que seria biopolímero, professor? Já falaremos sobre isso. Continua fazendo aí a questão. Trinta segundos. Vinte segundos. Tempo encerrado. Tá? Então vamos corrigir uma por uma. Opa, peraí. Deu. Ixi, Maria, peraí um pouquinho. Tá, foi. Então, a figura a seguir ilustra a composição de dois carboidratos, tá? O amido e a celulose. Então, aqui exatamente a mesma figura que eu tenho na aula de vocês. A celulose nas suas cadeias de subunidades de glicose do tipo beta, e o amido está a cadeias de subunidade de glicose do tipo alfa. Né? Todas elas ligação, aqui é ligação alfa 1,4, aqui é ligação beta 1,4. Então ele diz o seguinte, tanto o amido quanto a celulose, são considerados polissacarídeos. Muitas unidades de sacarídeo. Sim, isso aqui é verdadeiro. Você vê. Pelo fato de ambos serem constituídos por monômeros de glicose, amido e celulose são hidrolisados pelas mesmas enzimas digestórias. Eu falei para vocês em aula que não. Quem digere? Oi? Não, só te respondi que não. Ah, tá. Aqui, né, nós temos uma enzima que eu falei para vocês que se chama a amilase, né, que atua em cima do amido e, né, para agir em cima da celulose eu tenho a celulase. Então isso aqui é F, tá? É falso. O colega falou que não ali, ela está plenamente correta. Tá, então essa aqui não pode ser, essa aqui não pode ser e essa aqui, última, também não pode ser. Então, né, chegamos à resposta correta. Tá morta a cobra. Né? É 1 e 3. Nós vamos analisar, evidentemente. As configurações moleculares diferentes de glicose alfa e glicose beta resultam em biopolímeros. Tá? O que são biopolímeros, então, Antônio? Tá? Seriam estruturas vamos dizer assim, com várias subunidades, vários monômeros vindas de seres vivos. Tá? Por isso que é chamado de biopolímero. O polímero é uma união também de várias unidades pequenas, né, de vários monômeros, e no caso, como é de um organismo vegetal, um organismo vivo, então são chamados de biopolímeros. Tá? Diferenciados. Enquanto o amido serve de reserva de energia, tá? Isso aqui eu não tinha falado para vocês, mas sim. Tá? Então, o amido é a reserva de energia dos vegetais. Tá? Ele é análogo
o nosso glicogênio. Por quê? Porque o glicogênio é a nossa reserva de energia, de glicose. Nossa reserva de glicose é o glicogênio, nós humanos, né, nos animais, e nos vegetais, então, é o amido. Nos vegetais ele faz a mesma função que o glicogênio. Enquanto o amido serve de reserva de energia, a celulose forma fibras de grande importância estrutural nas plantas. Sim, é verdade. Então, letra B de bucéfalo, tá? Está correto, apenas 1 e 3. Alguma pergunta? Não? Não. Então, aqui é V de Vitória, de coronavírus. Positivo. Positivo e operante? Então, seguimos o baile. Então, encerramos as referências da aula de hoje, tá? Tá horrível. Oi? E vai ficar disponível? A gravação, sim, né? Tá gravando. E a aula já deve estar no portal para vocês, provavelmente. Eu já botei lá. Se não botei, vocês daí, se vocês não acharem ou eu não tiver colocado, vocês me mandam um e-mail só pedindo, professora, adiciona a aula de polissacarídeos. Bota só assim que daí eu já sei qual é a aula. Tá, então não terminou a aula ainda. Tá? Nós temos ainda 15 minutos. Eu quero começar só, se o meu computador deixar, a outra aula, que é a aula vamos começar? Não. É a aula da glicólise. Então a gente já falou agora sobre, né, a bioquímica dos carboidratos, encerramos essa parte de carboidratos, monossacarídeos, oligosacarídeos e polissacarídeos. E abre merda. Agora a gente vai começar a ver o metabolismo dos carboidratos. Como é que esse carboidrato ele, né, vai ser transformado em energia nas nossas células. É assim que a gente vai falar. Então a gente vai falar agora sobre a digestão, a absorção e o transporte dos carboidratos no nosso organismo. Vamos começar falando da digestão e depois na outra aula eu inicio com as reações da glicólise, que aí vai ser um pouquinho mais complicado. O áudio tá ruim, professor. O áudio? Tá todo mundo tá me ouvindo mal ou é só a colega? Eu tô ouvindo bem. Tem mais pessoas que estão ouvindo bem, né? Então, pra mim tá bom o áudio. Tá, então de repente vê se tu consegue aumentar. Tá. Quem me pediu, de repente vê se só se consegue aumentar no próprio computador, tá? Ou de repente coloca um fone, se tiver, tá? Que aí com fone é batata, daí melhora muito, tá? Ouvir, né, a aula. Eu estou de fone. Tá de fone? Tá, então compra outro. Tô brincando. Tô desempregado, professor. Que pena. Só aproveitando enquanto não começar. E sou da área do grupo de risco aqui. Pois não, Antônio. Não, só para dizer assim que se pudesse, né, se fosse possível, cada vez que, por exemplo, assim, né, tem 4 estruturas divididas, esquerda em cima, esquerda embaixo, né, direita em cima, direita embaixo. Aí tu vai mostrar um, mostrar outro. Se fosse possível dar um zoom maiorzinho, assim, para mostrar um, depois mostrar o outro, quando o senhor fosse mostrar um por um. Tá, não dá, tá? No PowerPoint, não, tranquilo. O PowerPoint infelizmente não me deixa fazer isso. Já até vi se tem zoom aqui. Tela, escurecer a tela branca, barra de tarefa. Às vezes a gente fica no celular, fica muito ruim de ver, né? Às vezes a gente tá no PC, fica melhor. Obrigado. Aqui, ó. Melhorou? 200%, vá. Tá. O problema é que eu não consigo escrever, tá? Quando eu faço isso, mas vamos lá. Tá. O que o senhor fizer tá bem feito aí contigo, hein? Obrigado. Não, capaz. Tá. Então vamos lá, gente, tá? Se alguém quiser, eu posso dar uma
uma largada na tela, mas só depois que eu terminar de escrever, certo? Porque senão, quando eu peço para largar a tela, eu não consigo mais, não tem mais escrita, tá? Então, olha só, vamos começar essa, deixa eu só ver uma coisinha aqui rapidinho, tá? Vamos só começar essa primeira parte aqui, certo? E aí depois a gente encerra a aula e continua desse slide aqui, tá? Isso aí, e continua a partir desse slide aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia, então, como é que acontece essa digestão dos carboidratos no nosso organismo. Então, eu coloquei para vocês aqui as palavras em inglês, o que elas significam. Sucrose e glucose acho que é mais fácil, né, de aprender que é sacarose e glicose, mas starch significa amido, e small intestine significa intestino delgado. Então, da minha dieta, quando eu como, eu posso ingerir amido, lactose, ou sacarose, ou cada um deles, ou os três juntos. Nós vamos analisar os três. Então, lá na boca, aqui nos beiços, eu tenho aquela enzima que eu falei para vocês, que é a alfa-amilase. Né? Por que a alfa, professor? Porque ela vai reconhecer somente, né, o polissacarídeo que tiver nas suas, né, que tiver ligado de forma com ligações do tipo alfa. Por isso que ela não reconhece a celulose que tem ligação do tipo beta, que foi o que a gente viu antes, certo? Então no estômago, tá? O que vai acontecer? Perdão. Essa amilase vai pegar o amido, tá? O amido, vamos supor, tá? Vou fazer grosso modo aqui, ele tem esse tamanho e vai cortar, né? Vai promover o corte em estruturas menores, tá? Que vão ser, cada uma dessas estruturas aqui eu vou representar com O, isso aqui não é zero, tá? Que são oligosacarídeos. Tá? Evidentemente que existe, nem todo o amido que passa pela boca ele é metabolizado, né? Ele é digerido, perdão. Né? Então, alguma coisa vai escapar. Então, o que vai acontecer? No estômago, tá? Não tem processos de digestão de carboidratos. O estômago não tem enzimas para digestão dessas estruturas. Então, quando eu faço, principalmente amido aqui, tá? Eu formo oligosacarídeos, são chamados de alfa-dextrinas. Essas alfa-dextrinas, então, eu saí do estômago, tá? E passei agora para o intestino delgado. Tá? E existe um órgão que vai liberar enzimas digestivas, que é um órgão vital para nós, que é esse cara aqui, ó, o pâncreas. Por quê, né, gente? Porque o pâncreas tem duas porções. O pâncreas tem uma porção chamada de porção endócrina, eu só vou representar aqui endo, tá? Que vai liberar a insulina, que a gente já conversou, e também o glucagon, que a gente também conversou. E tem uma parte que é chamada de exócrina, tá? Que vai liberar todas as enzimas digestivas. Tá? Fica como tema de casa vocês verem, e se quiserem fazer um quadro, de ver quem são essas enzimas digestivas, porque nós vamos conversar bastante sobre todas elas, praticamente todas elas agora ao longo da nossa disciplina. Então, no intestino delgado, tá, eu vou ter oligosacarídeos, eu vou ter maltose, por exemplo, e isomaltose. O que vai acontecer então? Tá? Outras enzimas vão quebrar aqui, por exemplo, né, e os oligosacarídeos, trissacarídeos e oligosacarídeos e disacarídeos, certo? Que disacarídeos são esses? Podem ser sacarose, pode ser lactose, mas principalmente maltose, tá, e isomaltose, certo? O que vai acontecer então? Opa, perdão, tá aqui. Tá? Essa maltose e essa isomaltose, elas são disacarídeos, tá? Eu vou pegar como exemplo aqui a maltose. Não se esqueçam que a maltose é a ligação de uma glicose somada a outra glicose, certo? Então, existe uma enzima cujo nome é super difícil de decorar, que é maltase. A maltase é a enzima que vai agir em cima da maltose, tá? Não tem mistério. O que essa maltase vai fazer? Tá? A maltose é o quê? É glicose com glicose, certo? O que a maltase vai fazer? Vai atuar nessa ligação aqui, fazendo o quê? Promovendo a quebra dessa ligação. No momento em que eu quebrar essa ligação, eu passo a ter duas moléculas de glicose
livres, né? Elas não estão mais ligadas uma na outra. Eu tenho duas moléculas de glicose, tá? Que vão ser absorvidas por essa estrutura que está sendo representada aqui, tá? Que é a célula intestinal, mas, né, que a gente conhece, cujo nome é enterócito, que enteros é intestino, tá? E cito é célula, por isso que o nome dela é enterócito. E está mostrando essas estruturas assim, que são as chamadas bordas em escova, para aumentar a superfície de absorção. Então a maltase age em cima da maltose, gera glicose. A sacarose que eu ingeri, ao chegar no intestino delgado, vai sofrer ação de uma enzima cujo nome é super difícil também, que é a sacarase. Só que não se esqueçam que a sacarose é uma glicose ligada a uma frutose. O que a sacarose vai fazer? Vai quebrar essa ligação aqui, tá? E vai gerar glicose mais frutose. E a lactose é uma glicose ligada a uma galactose, que a gente viu na aula passada, nos slides anteriores da outra aula. Tá? E o que a lactase vai fazer? Ela vai pegar, vai quebrar essa ligação aqui e vai liberar a glicose e galactose, que estão sendo representadas aqui, que vão ser absorvidas por esse enterócito, tá? E evidentemente que depois isso aqui vai passar, né, para o sangue, passa para o sangue, tá? E depois no sangue, primeiramente por uma estrutura que a gente já conversou no semestre passado, já falei para vocês, que é a veia porta. E a veia porta, para onde é que ela vai? Né? Ela vai para o fígado. Então, eu tenho quase certeza que no semestre passado eu falei para vocês que tudo que nós comemos, o primeiro lugar que passa é o fígado. É lá pelo primeiro lugar que vai passar. Certo? E as fibras, né, elas não são digeridas, tá? Auxiliam no processo, e o que sobrou de tudo isso aqui, né, vai formar então o nosso bolo fecal, né? Lá, aqui está sendo representado já o cólon, e não se esqueça que o cólon faz parte do intestino grosso. Certo, gente? Então, o que tem que acontecer? Tá? Todo o carboidrato que é ingerido, ele sofre processos de digestão. Tá? Isso aqui tem que saber que amido, né, vai ser digerido até disacarídeos, principalmente maltase, certo? E que essa maltose, vai sofrer ação da maltase e vai gerar duas moléculas de glicose, que a lactose vai sofrer ação da lactase e vai gerar glicose com galactose, e que a sacarose vai sofrer ação da sacarase, gerando glicose com frutose, e tudo isso aqui vai para a corrente sanguínea. Tá? Bom, uma das coisas importantes para a gente encerrar a aula de hoje é que o enterócito, ele só absorve monossacarídeo. Ele não absorve disacarídeos. Tá? O carboidrato, ele tem que estar na sua forma de monossacarídeo para ser absorvido na célula. Senão não passa. Por isso que as pessoas com intolerância à lactose, elas têm uma baixa expressão, ou não têm a lactase. E como o meu organismo ele não absorve lactose, isso aqui, quem é que vai metabolizar isso aqui? As bactérias, né, que estão aqui no nosso intestino, e aí vão formar subprodutos, e dentre os subprodutos também tem gases, né, e também por uma questão de pressão osmótica, eu perco água, né, do intestino em direção ao bolo fecal e dá diarreia, e os gases dão distensão abdominal e dá cólica e assim por diante. Tá? Então, a célula do intestino, o enterócito, só absorve monossacarídeos. Certo, gente? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém tem pergunta? Eu tenho. Ali na região da boca, então, tem a enzima amilase, né? Isso. Só para ver se eu entendi. Então, as outras coisas que eu ingeri, que no caso, por exemplo, seria a sacarose,
ou a lactose, elas só vão começar a ser quebradas no intestino. No início do processo, elas não são quebradas as moléculas. Não. Isso aí, tá na boca. Isso aí, perfeito. Na boca a gente não tem maltase, sacarase e lactase na boca. Tá, só o amido que começa já a ser quebrado as moléculas já na boca, é isso? Isso, perfeito. Tá, entendi. Tá? E aí, até foi bom você ter falado nisso, tá? Por quê? Porque no pâncreas ele também tem, tá? O pâncreas ele libera também uma enzima, né? Uma outra amilase, tá? Chamada de amilase pancreática. Tá? Foi bom você ter tocado nesse assunto, que eu tinha me esquecido de falar isso. Tá? A amilase pancreática, que vai fazer o quê? Que vai digerir aquele amido que, porventura, não conseguiu ser digerido aqui na boca. Mais alguma pergunta? Respondi a tua pergunta? Sim. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Pastor. Oi. Uma pessoa que porventura tem o pâncreas desregulado, qual é as consequências? Depende da desregulação do pâncreas, né? Mas normalmente pancreatites, assim, elas são bem complicadas, né? Elas podem dar um quadro bem... Uma pancreatite aguda, normalmente a pessoa se recupera, assim, né? Tem um quadro, como é que eu vou te dizer assim, apresenta um quadro febril, assim, até, sabe, de dor e tal, mas depois, dependendo se tu tirar o agente agressor, ela passa, né? Agora, uma pancreatite crônica, e o pâncreas, assim, ó, se ele estiver desregulado no sentido de, tipo, não tá produzindo as enzimas, ou não tá, né, a pessoa morre. O pâncreas, isso aí. Tá? Ele é fundamental, né? Mas Oi. E esses 3 tipos de moléculas aí que entram, né? Elas... A glicose é que vai fazer a respiração celular. Sim. E é só no estômago. Não, tá bom. Não. No estômago eu não tenho digestão nenhuma de carboidrato, tá? Lá no intestino é que eu vou ter a minha absorção desses monossacarídeos, da glicose, da frutose e da galactose. Aí o que vai acontecer? Depois que a célula intestinal absorveu, né, o enterócito absorveu esses monossacarídeos, eles vão para a corrente sanguínea. Tá? E aí na corrente sanguínea, o que eu vou ter na corrente sanguínea? Glicose. Tá? Vamos assim por dizer, tá? Grosso modo, eu tenho glicose. E aí a minha glicemia começa a subir, né? Começa a fazer aquela... Deixa eu só voltar aqui, gente, só um pouquinho. Opa, não é esse. Aqui. Tá? Deixa eu só limpar isso aqui. Certo? Então o que vai acontecer? Todos esses monossacarídeos aqui que eu tenho, tá? Isso aqui vai passar para a corrente sanguínea. Certo? Isso aqui vai passar para o sangue. Tá? E o que vai acontecer então? Né? Em termos de tempo, aqui, por concentração de glicose, eu vou chamar de G aqui, tá? Eu me alimentei, né, com carboidrato, a minha glicemia começa a subir. Aí eu disparo a insulina. Lembra? A insulina vem junto aqui. E aí, daqui a pouco, a glicemia começa a baixar. Por quê? Porque eu absorvi a glicose da dieta, a glicose passou para o sangue, o pâncreas detectou que a glicose estava muito alta e começou a disparar a insulina. Certo? E a insulina, então, vai fazer com que essa glicose que eu absorvi lá da dieta comece a entrar, tá? Vou representar aqui, tá? A grosso modo, que essa glicose que estava lá na corrente sanguínea comece a entrar para dentro das células. E ao entrar nas células, daí vai gerar energia para a célula. Tá? Pode ser que gere energia, né? Tem outras vias, mas a principal é a produção energética. Entendido, Chá? Tá bom. Tá? Obrigado. Tá. Entendeu mesmo? Não levei muita fé. Não, entendi sim. Entendeu? Tá, beleza. Tá. Alguém tem mais alguma pergunta? Não? Então tá, gente. Vamos encerrar.